foi 1986 que eu me formei. Antes disso eu tive Direito Penal e na aula de Direito Penal meu professor passava muita prova com estupradores e crianças e mulheres vítimas de violência. E um dia numa prova eu estava lá resmungando e ele perguntou: o que foi, Marilisa, o que tu está falando? Eu falei: não, o dia que eu for eu vou me formar, vou ser delegada de polícia para prender todos esses estupradores. Todo mundo riu, passaram-se os anos, eu me formei com 21 anos e aí apareceu a oportunidade de fazer o concurso para a Polícia Civil. E um colega nosso, que era presidente do Lions, ele me convidou. Ele disse: ai, polícia não, eu tinha medo de polícia na época, eu achava uma coisa violenta, né? Que era só para homem, e realmente há 30 anos atrás. Fiz o concurso, passei, aí fiz academia e fui fazendo. Isso foi em 90. 91, nós fomos nomeados e eu fui trabalhar na Delegacia Regional de Joinville, porque o delegado regional, que era hoje falecido João Pessoa Machado, muito conhecido em Joinville, ele disse para mim: Marilisa, tu fica aqui comigo na regional porque eu vou fazer a tua delegacia. Fomos procurar um prédio, tinha um depósito na antiga 6ª Delegacia, que ficava no centro da cidade, hoje é o Alvin Palace Hotel, e ali funcionava o 6º DP na frente e tinha um depósito atrás, onde uma salinha era o IML. Aí nós limpamos aquele depósito, era um prédiozinho pequeno, coberto de zinco, muito simples, o chão era de madeira. Fomos nas outras delegacias, buscamos um balcão velho cheio de cupim, um ventilador que não funcionava, e algumas cadeiras e mesas, e ali foi criada a Delegacia da Mulher. Daí no dia 14 de março de 1991, nós inauguramos a primeira Delegacia da Mulher em Joinville. O trabalho repercutiu muito, porque naquela época nós ainda tínhamos a lei de que o homem matava a mulher em legítima defesa da honra. Muitas mulheres eram assassinadas, principalmente dentro de casa. E aí, com o advento da delegacia, nós começamos a divulgar esses números, a imprensa ficava em cima direto, enfim. As mulheres começaram a buscar na delegacia orientação e informação. Elas tinham medo até de sair de casa. Por vergonha, falta de dinheiro, elas não tinham qualificação. A mulher naquela época, na década de 90, quando casava, mesmo as que tinham instrução não podiam trabalhar, porque não tinha creche, não tinham onde deixar os filhos pequenos. Então os filhos tinham que crescer, fazer 6 anos para daí entrar no primeiro ano, para daí a mulher começar a trabalhar. Em 1996, a nossa Delegacia da Mulher foi inaugurada pela segunda vez, foi dia 12 de outubro de 1996, dia de Nossa Senhora, nunca vou esquecer, e ela foi inaugurada como Delegacia da Mulher, da Criança e do Adolescente. E ali nós começamos a trabalhar então com o adolescente vítima e com o adolescente infrator. Foi nesse momento então que a gente introduziu os policiais homens dentro da delegacia. Eu realmente sou contra o adolescente infrator dentro da delegacia, tá, de proteção ao adolescente vítima, a mulher e a criança. Por quê? Eu acredito que o adolescente infrator, né, ele é um adolescente que já é quase um homem muitas vezes. Muitos que eu atendi, que eu recebi, já tinham matado 3 pessoas, eram extremamente violentos, eram traficantes, eram pessoas, né? E aí numa delegacia que é de proteção à mulher, criança, adolescente, né, e depois posteriormente foi do idoso, você tem que acolher essas pessoas, você tem que trazer, a pessoa chega ali desesperada, fragilizada, depressiva, com a autoestima zero. Então você está ali dando aquele atendimento, atendendo aquela criança que não quer falar, que está encabulada, você tem que esperar, você tem que chamar o psicólogo. E aí chega o adolescente infrator pela outra porta. Chega lá já querendo bater nos teus funcionários, gritando, coisa, tem que ter 3 ou 4 para segurar. Aí o delegado vai lá e tem que dar uma bronca no cara, levantar ele para 10. Aí a tua adrenalina já vai lá em cima, daí tu tem que incorporar de novo. A delegada meiga chegar lá e falar com a criancinha novamente. Não dá, porque o policial ele é um só. O policial é um ser humano. O policial não é um robô, como muita gente pensa. Depois disso, em 2005, 23 de fevereiro de 2005, nós reinauguramos a delegacia pela 3ª vez. Ela foi reinaugurada já em outro prédio, como Delegacia de Proteção à Mulher, Criança, Adolescente e Idoso. Então nós passamos por 3 prédios. Nesse meio tempo, entre 91 e 96, eu ganhei um prédio, né, porque eu fazia um trabalho de terapia em grupo. Esse trabalho foi apresentado inclusive na ONU aqui em Florianópolis, um trabalho de ressocialização, de recuperação das famílias.
Eu comecei a verificar que não adiantava eu fazer o inquérito da Maria contra o João, porque dali 3 meses tinha outro inquérito. Na época, Joinville só contava com 2 varas criminais. Então, esses inquéritos eles ficavam parados, porque assalto a banco, furto, roubo, comércio era mais importante do que a vida de uma mulher. Muitas mulheres continuavam sendo assassinadas. Aí a psicóloga me chamou e disse, olha, Marilisa, eu tenho formação em terapia de grupo e psicodrama. Eu falei, tá, o que é isso? Ela disse, eu posso tratar pessoas em conjunto, não preciso tratar só individualmente o casal. Nós começamos a marcar as vítimas para que comparecessem e começamos a mandar intimação, uma intimação convite para que o homem comparecesse na delegacia. E deu certo. Eles vinham, faziam essa terapia, começavam a entender, né, que eles, através da violência, eles estavam perdendo o respeito dos filhos. Muitos dos filhos já tinham ido para a rua, já estavam usando droga, a família já tinha se afastado, muitos já tinham perdido casa, carro, tudo por causa da bebida, por causa de droga, que naquele tempo a droga era maconha. Hoje já tem coisas bem mais pesadas, mas na época era muito álcool. O pessoal trabalhava em indústria, saía das indústrias e ia parando nos botecos até chegar em casa. Chegava em casa, a mulher cobrava. Cadê o dinheiro do leite, da carne? Daí ele não tinha argumentos, partia para a violência. Isso era um ciclo vicioso, isso acontecia em quase todas as casas. E aí, com essa terapia, a gente verificou que isso começou a diminuir. Por quê? Porque aquele casal que trabalhava na empresa X em Joinville, que tinha 60 anos, né, batia na mulher, estava ali participando do grupo, também tinha aquele outro casal que tinha entrado na empresa agora, que tinha 20, 25 anos, com a mulher, com a casinha, com a moto, com o carrinho, já estava começando a vida, olhava para esse outro casal aqui e via, poxa, ele já teve tudo isso. E o que ele tem hoje? Nada. Naquela época as mulheres, elas perdiam tudo, até os filhos fugiam de casa, mas ela permanecia com o marido. A mulher sempre achava-se que o marido ele vai mudar, depois da manhã ele vai ser melhor. Então esse trabalho foi apresentado na ONU e aí eu comecei a lutar por um espaço maior, porque o grupo começou a crescer e eu ganhei um prédio na Rua São Paulo. Só que houve uma troca de regional na época e do dia para a noite o outro delegado novo que assumiu, ele disse que aquela delegacia não seria mais para a delegacia da mulher, seria para a delegacia de trânsito, porque eles achavam que um acidente de carro era mais importante do que uma mulher assassinada, do que uma mulher agredida, do que um filho maltratado pelo pai que chegava em casa, dava surra de chicote, de corrente de bicicleta no filho. E aí começou a minha briga com o governo. Eu ia para a imprensa, eu dava entrevista e eu reclamava que tinham roubado a minha delegacia. Passaram-se alguns anos, voltou o então delegado regional João Pessoa Machado, que tinha me inaugurado a minha primeira delegacia. Ele retornou e disse, Marilisa, eu vou te dar um prédio novo. Aí começaram-se as obras do Complexo de Segurança em Joinville, onde foi construído o Instituto Médico Legal, Perícia, a Delegacia da Mulher e o primeiro DP. E eu ganhei uma delegacia da mulher de 570 metros quadrados na época, então fizemos uma sala enorme para terapia de grupo. Foi daí onde nós conseguimos, né, trazer também a proteção à criança e ao adolescente, fazer esse trabalho, e veio o adolescente infrator junto. Esse adolescente infrator nada mais era do que aquele adolescente que foi vítima há 10, 20 anos atrás pelo pai, agressor, alcoólatra. Conseguimos fazer vários assim, parcerias com oficina de bicicleta, de moto, para colocar esses adolescentes para trabalhar. Então, muitos a gente recuperou. E teve alguns que, infelizmente, acabaram morrendo, acabaram se perdendo, que a gente acabou perdendo o contato porque não teve mais salvação. A nossa delegacia, então, era uma delegacia não só de confecção de BOs ou de inquéritos policiais. A gente se preocupava com a raiz do problema, porque a gente sabia que a raiz do problema era social. Então ela era uma delegacia completa. Com muitas dificuldades a gente fazia isso, porque na época não tinha nada, não tinha conselho tutelar, não tinha nada. Era nós, e mais ninguém. Na minha primeira delegacia, em 91, 92, foi nessa fase, bem no comecinho, quando eu estava na delegacia. Eu que abria a delegacia, porque eu levava meus filhos para a escola, então eu era a primeira a chegar. Cheguei, tinha uma pessoa deitada, desvaída em sangue, e aí eu comecei a conversar com a moça, e na frente funcionava essa delegacia, a sexta delegacia. E assim que chegaram, os policiais chegaram, eu falei, me socorre, me ajuda aqui, tal, colocamos
O carro levamos para o hospital, ela tinha acabado de dar à luz, ela tinha sido toda costurada e o marido, quando ela chegou em casa, queria ter relação sexual com ela e aí a violentou praticamente. O desrespeito, a violência, a agressividade daquele homem alcoólatra, estava bêbado, porque assim, você até agora a gente não podia transar porque tu estava grávida, agora já ganhou neném. Uma coisa brutal. Então isso me marcou muito. Depois, claro, aí o primeiro homicídio que eu tinha que acompanhar, porque naquela época nós tínhamos uma portaria, tínhamos que ir no local do crime com o perito, com o ML e o delegado. Sem isso, não podia tirar o corpo do lugar. A nossa perícia eram os nossos olhos, eram as fotos do perito e os olhos do delegado, para poder entender o que ocorreu naquele homicídio. A gente era delegado prático. Claro, depois com a delegacia nova, tudo já ficou melhor, aí nós já tínhamos telefone, nós tínhamos fax, né? A gente foi adquirindo móveis novos, os carros eram novos. A minha primeira viatura, por exemplo, foi um Opala. O delegado me passou o Opala que tinha na regional, era um Opalão daqueles antigos, grande, azul e branco, bonitão. Minha primeira arma eu tive depois de 2 anos de trabalho. Por quê? Porque nós não tínhamos dinheiro para comprar armas, então nós tivemos que fazer um trabalho, fazer várias operações. A gente adquiriu um monte de arma velha, daí mandamos para Florianópolis, o pessoal limpou, arrumou, colocou numa caixa, devolveu, os policiais daquela época foram chamados. Eu me lembro que eu cheguei na sala do delegado regional e ele disse, escolhe uma arma aí, Marilisa. Daí eu escolhi uma arma e depois quando cheguei em casa eu vi que ela tinha 2 numerações. Era uma montagem, mas enfim, aquilo era o início da Polícia Civil. Então hoje muitas pessoas reclamam de armamento, disso. Nosso colete nós recebemos 15 anos depois e era colete à prova de bala de goma, aqueles de plástico pintado, Polícia Civil. Então hoje a nossa polícia é um CSI. De 99 a 2002, eu fui escolhida delegada regional, fui nomeada delegada, primeira delegada regional de Joinville, nomeada por decreto pelo governador na época. E aí eu comecei o meu trabalho num prédio velho, de frente ao Corpo de Bombeiros, chovia mais dentro do que fora. Os empresários hoje, quando me veem, eles se matam de rir, porque muitos me visitaram e riam que tinha 3, 4 baldes dentro da sala. E assim nós começamos a delegacia regional, até que ela pegou fogo num prédio, uma sala. Ele era muito antigo o prédio, nós daí nos mudamos para o complexo de segurança, onde o ML funcionava na parte de baixo e a perícia em cima tinha uma sala enorme que não era utilizada. Então lá a gente conseguiu organizar a delegacia regional até que a gente conseguisse fazer uma nova delegacia regional. O governador do estado, ele disse que não ia construir a delegacia regional porque eu já tinha ganho quatro delegacias na cidade, porque quando eu assumi em 99, nós não tínhamos uma delegacia em Joinville que não fosse alugada, nós não tínhamos prédio próprio nenhum. Aí nós ganhamos 4 terrenos da Câmara de Vereadores da cidade, e aí foi feito um projeto único, que existe até hoje, que foi feito na época, esse projeto único para as delegacias, foi feito 2 projetos, um para as regionais e um para as delegacias. Aí eu consegui construir essas 4 delegacias, consegui inaugurar essas 4 delegacias. Até era muito engraçado, porque quando tinha a inauguração de uma delegacia nova dessa, Miriam, eles ligavam de Florianópolis, eu queria falar com o chefe de cerimonial. Aí eu cantava aquela musiquinha. Pode falar, sou eu mesma. Mas a senhora não tem o chefe de cerimonial? Eu digo, eu não tenho nem ninguém para entregar a carteira de identidade, como é que eu vou ter chefe de cerimonial? Tá brincando comigo, né? Aí eu comprava fita, ou a minha mãe comprava um paninho, botava na frente da plaquinha. Eu fazia tudo. Meu pai ia lá, o meu irmão tocava o hino nacional no violino, que eles são músicos. E assim a gente fazia homenagem, fazia o cerimonial. Então tudo sempre foi muita criatividade, né? E aí eu já tinha construído 4 delegacias na minha região. Eu já estava assim abafando, perto dos outros regionais eu ganhei muito. Aí nesse meio tempo houve eleição. O prefeito de Itapuá era corretor de imóveis, a primeira coisa que ele fez foi doar um terreno de Itapuá, tá, para o governo do estado, para a Secretaria de Segurança Pública, para construir uma delegacia. Aí eu comecei a infernizar o governador, olha, agora a gente já tem o terreno, agora a gente já tem o projeto, porque o projeto já era único, já estava feito, só falta construir. E não, mas eu não vou construir, como é que eu vou te dar mais uma delegacia, Maria? As outras regionais vão falar o quê? Tá?
tudo bem, né? Tá tudo pronto, o próximo só vai colocar o prédio, que é o mais barato, e vai inaugurar com o nome dele. Passavam uns dias, ele ligava. Tá bom, então, vamos fazer. Aí fez a de Itapoá. Eu fiquei toda feliz, mais uma inauguração. Aí quando eu achei que era a última, aí pegou fogo, os presos botaram fogo na delegacia de São Francisco do Sul, que era a minha região também. Era Joinville, Barra do Sul, Araquari, São Francisco, Garuva e Itapoá. E mais Joinville. E aí eles colocaram fogo, eu disse, agora não tem jeito, né? Alugamos uma sala. Eu disse para ele, olha, o jeito é construir, o terreno já é nosso. Mesma história. O terreno já é nosso, o projeto já está pronto, construímos a de São Francisco também. E aí, um dia nós estávamos no IERC, que é uma confeitaria, uma cafeteria que tem em Joinville, muito conhecida, tem mais de 100 e poucos anos. E o governador ia muito nessa confeitaria do IERC. E aí, chegando lá, estavam todos os repórteres, jornalistas e tal, e coisa, e falando da delegacia, e ele se gabando que já tinha feito 5 delegacias, né, 6 delegacias, para mim 4, em Joinville, uma em Itapoá e uma em São Francisco. E aí eu disse, pois é, agora só falta fazer a delegacia regional. Eu consegui o terreno e o governador teve que fazer a regional de Joinville. Então, na minha gestão, eu construí 7 delegacias na minha região. Ninguém até hoje conseguiu bater o número de delegacias construídas na sua região. Meu apelido em Joinville é Bocuda. Eu sempre que eu quis falar, eu falei, e às vezes por isso eu também paguei um preço muito alto, porque eu era jovem, eu era idealista, eu queria fazer as coisas, eu acho que ainda sou. e eu não tinha medo de nada. Quando chegou em 2012, eu vi que a situação estava assim bastante difícil. Tentaram me tirar da minha delegacia da mulher. Aquilo assim para mim foi uma humilhação. A delegacia da mulher é a minha filha. É uma filha que eu pari. Aquilo é parte de mim, entendeu? Eu cheguei à conclusão de que eu tinha que me proteger. Porque ser policial naquela época, vamos te mandar para Maravilha, vamos te mandar para cá. Era um desrespeito para um policial. Então eu resolvi me candidatar para ganhar o meu respeito. Eles me convidaram para ser vice-prefeita, eu não aceitei porque eu queria mostrar quantos votos eu tinha feito. Eu fui a 9ª mais bem votada da cidade e não entrei. 3.760 votos. Voltei para as minhas atividades, trabalhei mais 2 anos até 2014. Eu resolvi me aposentar. A minha missão aqui, como policial, está concluída. Eu fui para a televisão, né? Fiz os meus agradecimentos. Como delegada de polícia, mesmo frequentando a Câmara de Vereadores, a CIG e tudo mais, eu era uma voz que não era ouvida. Então eu verifiquei que só através da política eu poderia fazer projetos, poderia apresentá-los e fazer com que as pessoas que eu atendia ali na ponta, elas não me traziam só o caso de violência, Miriam. Elas chegavam ali dizendo para mim que tinham vindo lá do bairro longe, que a ponte caiu. A outra que foi no postinho ficou 5 horas, o filho estava quase morrendo de 40 de febre. O outro porque o marido precisava de uma cirurgia e estava em último colocado. Então todas essas demandas eram trazidas para mim. E eu me sentia impotente como delegada de conseguir solucionar esses problemas. Mas eu tinha certeza que como política eu faria a diferença. E aí eu me aposentei e ingressei no mundo político. Eu fui candidata a vereadora, vice-prefeita e deputada estadual em 2018. Aí foi onde eu também encerrei as minhas atividades na política e passei fundei um Instituto Casu, que é um instituto para ajudar pessoas, principalmente mulheres que têm um dom com fazer coisas manuais, né? Meu filho escreveu 3 projetos para mim, um de música, um de fibras sintéticas e outro de cordas náuticas, onde as mulheres elas podem fazer lustre, sofá, baú, adornos. Ele conseguiu aprovar no Ministério da Cultura em Brasília de que além dele ser cultural, ele é sustentável e rentável, né? Então é geração de renda. Elas podem fazer essas peças em casa, junto com os filhos, elas não precisam levar para a creche, não precisam levar nada. Então eu, quando me aposentei, fui fazer isso. Quando então apareceu na minha vida, nada mais, nada menos, quem? Senador Jorginho Melo, querendo conversar comigo.
Aí eu pensei, no mínimo ele quer conversar comigo ele é candidato, eu estava vendo nos jornais, né, que ele estava, já só faltava escolher o vice e tal, e que ele ia sair candidato, mas em momento algum me passou pela cabeça que ele iria me convidar para ser vice. Eu, como já estava na política ali em Joinville, pensei, ele quer montar um escritório em Joinville e precisa de alguém para puxar voto para ele. E eu sou super conhecida em Joinville, se tu for nos 4 cantos de Joinville perguntar da delegada Marilisa, ele sabe meu nome e meu sobrenome lá, Marilisa Bem. Ele começou a conversar, perguntou quem é que poderia ser vice dele lá em Joinville. Eu citei vários nomes de pessoas que já eram políticos, pessoas que já tinham ganho eleição e que estavam na política ainda, enfim, tudo mais. Daí ele falou, então você poderia sair, você é do PL? Eu falei, sim, eu sou do PL. Então você poderia ser a nossa deputada estadual. Eu falei, não, se o senhor veio até Joinville para me pedir para sair deputada estadual, o senhor perdeu sua viagem. Isso foi numa quarta-feira. Na sexta-feira ele me ligou e disse, eu estive aí jantando com você, eu quero que vocês venham até aqui na sexta-feira para almoçar comigo. Eu disse, será que eu vou? Mas como meu filho morava em Florianópolis, eu digo, eu vou, eu dou um cheiro no filho, né? Aí vim, cheguei aqui, ele me contou a história da vida dele toda e tal, me convidou para ser a vice. Aí na hora, sabe que não cai a ficha, né? Pensei, a vice? Eu digo, não, né? Vai ser uma campanha difícil, tem 14 candidatos, todos fortes, uns já foram governador 2, 3 vezes e não sei o quê, vai ter muito dinheiro, vai ser difícil, vai ser isso, vai ser aquilo. Daí ele falou, bom, você quer ajudar as pessoas, eu também quero. Eu quero ajudar as pessoas a ter um estado melhor. Você pode vender essa tua ideia no estado todo, porque eu quero que as mulheres sejam empreendedoras, que elas sejam livres e autônomas, que quando elas ficarem sozinhas, elas tenham pelo menos uma qualificação para poder sustentar os filhos. Nós precisamos ter um olhar, um acolhimento especial para a mulher, que tudo gira em torno da mulher. Tudo que eu sempre quis fazer é ajudar as pessoas a crescerem, a melhorarem de vida, né? E assim foi uma coisa assim, a gente se identificou muito pelo projeto de vida. Eu fazia de um lado e ele fazia do outro. Ele como político e eu fazia como policial, né? Mas sempre na mesma linha. Eu vou falar com a minha família, vou falar com meus pais e aí vamos ver. Cheguei em casa, minha mãe é professora de história, né? Minha mãe é faca na bota. Aí eu disse, mãe, assim, ó, eu recebi um convite assim, né? Para ser vice-governadora e tal, para ajudar, porque o homem ele tem um plano de governo maravilhoso, ele é senador, a gente já conhece ele. Daí a minha mãe disse assim para mim, o que está escrito no hino nacional? Verás que o filho teu não foge à luta. Então vai, eu te abençoo. Daí eu me ajoelhei no chão assim na sala, meu pai e minha mãe estavam juntos, aí me abençoaram e disseram, vai, luta e faz o que tem que ser feito, porque o mundo precisa de pessoas boas. Eu vou rezar muito porque eu sei que o momento é muito difícil, o momento é muito delicado. Não só o Brasil, mas o mundo está passando por uma transição muito grande. Todo mundo vem aqui para cumprir uma missão. Então vamos cumprir a nossa, cumpra a tua. Então hoje estou aqui, né? Aceitei o convite, fizemos a campanha, ganhamos no primeiro turno, ganhamos no segundo turno, sozinhos, chapa pura. E agora estamos aqui para trabalhar, para cumprir a nossa missão e o nosso plano de governo, acima de tudo. Estou aqui para ajudar o Jorginho Mello, ajudar o governo do estado, a ajudar o catarinense a ter oportunidades de melhorar de vida, de melhorar como pessoa, para ter mais conhecimento, para que as famílias enriqueçam, porque um povo rico tem um governo rico. É isso que nós queremos para Santa Catarina. Era o sonho, né, de ver assim a polícia com carros bonitos. Hoje tem painel, eu fui lá visitar a delegacia geral. Então, assim, a modernidade, a perícia, né, a polícia científica também, que muito ajuda a polícia civil, que corrobora com a materialidade. Então, assim, hoje eu estou muito feliz, mas eu quero ainda que a polícia esteja ainda melhor. Nós ainda temos aí muitas delegacias com deficiências, delegacias que não têm prédio próprio, situações de lugares que atendem uma região muito longe. Nós precisamos ter mais policiais mais próximos da comunidade, nós precisamos ter mais aplicativos, porque hoje as pessoas todas trabalham fora, então é bom que se tenha esse boletim informatizado, online, que a pessoa possa chegar de noite, dizer que perdeu um documento, que foi ameaçada, que foi tal coisa. Então é importante, só que o mais importante de tudo isso, Miriam, que eu acho, é que além de toda essa modernidade, nós não podemos esquecer que nós somos seres humanos e que
nós precisamos também humanizar a polícia. Nós precisamos que o nosso policial ele tenha aquele olhar para o cliente, que eu digo que é um cliente, que é o contribuinte, que está à sua frente, que ele tenha um olhar de cuidado, de acolhimento, porque é muito triste você entrar numa delegacia com um problema sério, porque aquela pessoa que está na tua frente, para ela, aquele problema é o maior do mundo. Mesmo que seja uma coisa pequena para você, que é policial, que está acostumado com violência, com grandes ocorrências, para aquela pessoa, aquele problema é o maior do mundo. Então ela quer olhar e ver que tem alguém que diga, não, calma, nós estamos aqui, nós vamos lhe ajudar, nós vamos fazer tudo que está ao nosso alcance. Só isso, só esse acolhimento muitas vezes já resolveu o problema. Eu atendi uma senhora uma vez que entrou na delegacia, sentou na minha frente, falou 1 hora sem parar, eu não falei nada, que é difícil, né, eu não falar nada, mas ela falou sem parar. No final ela se levantou, me agradeceu, obrigado, a senhora me ajudou muito, eu já devia ter vindo aqui antes, e foi embora. Enquanto ela falava, ela já achava a solução para o problema dela, mas ela precisava falar, e foi embora, e o problema dela estava resolvido. Só pelo fato dela ter me ouvido, eu já me senti seguro. Então você, policial que está nos ouvindo, seja esse policial. Se eu cresci e se eu estou aqui hoje como vice-governadora, foi porque eu fiz a diferença. Mesmice está cheia. Mulheres tem centenas, homens milhares, mas pessoas diferentes são poucas. E Deus nos fez diferentes um dos outros. Eu acho ótimo. A política está dentro de casa, está na família, está nos vizinhos, é a política da boa vizinhança, a política no trabalho, enfim. E por que não a política dentro da polícia? Hoje, graças a Deus, nós já temos 2 deputados estaduais e uma vice-governadora. Hoje nós nos fazemos representar perante a sociedade através desses representantes. Então, por que não a Polícia Civil também ter os seus representantes dentro da sociedade? Eu acho muito importante, mas sempre dizendo que seremos sempre policiais. Eu costumo dizer que hoje eu estou vice-governadora, mas morrerei policial civil. Então nós temos que, como policiais, devemos nos engajar sim na política. Começando pelo Conseg lá no bairro, participando do Conseg, participando das reuniões da comunidade, participando nas festas de igreja, enfim, tudo. Nós fazemos parte dessa sociedade. E nós trabalhamos para essa sociedade. Como minha mãe disse, quando eu me formei, eu tinha 24 anos, quando eu assumi a polícia. Ela disse, eu acordei de manhã toda me achando, né, a última bolacha do pacote. Aí minha mãe olhou para mim e disse assim, ai, que bom, né? Parabéns, minha filha, a partir de hoje tu é minha empregada. Eu falei, o quê? Como assim tu é empregada? Sim, eu sou professora, eu pago impostos, portanto eu sou uma contribuinte. Então, você vai trabalhar para mim. Nunca te esqueça, ela disse assim para mim, sempre que alguém sentar na tua frente, aquela pessoa que está na tua frente é que paga o teu salário. Portanto, atenda ela bem. Não é assim? Então, nós todos estamos aqui para servir, de alguma forma. Sendo policiais, sendo políticos, sendo o que nós formos. Nós estamos nesse mundo para servir. E eis-me aqui hoje como vice-governadora.